Olá, pessoal. Hoje eu estava pensando um pouco de compartilhar uma reflexão que conecta com um vídeo anterior que eu fiz sobre o meu trabalho, e aí eu mencionei nele resistências, experiências que a gente tem, né, no dia a dia, muitas vezes, de passar por uma certa situação onde a gente experimenta no nosso corpo algo que se tranca, ou vamos dizer assim, coisas que a gente quer, a gente sabe que é bom pra gente e tal, mas daqui a pouco a gente sente que uma outra força do além, que não é do além, nos puxa para um outro lado, assim. Eu falei essa palavra resistência, normalmente eu falo mecanismo de sobrevivência ou defesas, né? E o que é isso, né? Porque esse é uma questão central, assim, num processo terapêutico, assim. E aí, claro, vai variar muito vamos dizer, da visão de mundo de onde surge aquela abordagem psicoterapêutica, vamos dizer, é isso, o paradigma onde aquilo está sentado, como que forma que eu olho para o ser humano, né? Isso, então varia bastante, assim, mas bom, defesas, mecanismos de defesa, mecanismos de sobrevivência, isso é uma coisa que se fala muito nas mais diversas abordagens. De formas diferentes, se fazem coisas diferentes em relação a isso também. Então, esse é um ponto muito central para mim e para qualquer terapeuta. Porque, vamos pensar numa coisa muito simples, né? Básica. Uma reação corporal, muito simples. Imagina se eu tô parado. Tô parado aqui, tô em pé aqui, olhando pro céu, pros passarinhos, e chega uma pessoa do meu lado e me empurra. Existe uma reação automática, inconsciente, um mecanismo do corpo, assim, é natural, assim. Quando alguém me empurra pra lá, meu corpo faz uma força contrária. Tipo, pra eu me equilibrar, né? Pra eu poder me equilibrar. Então, é bem interessante pensar nesse exemplo prático, assim, uma coisa do corpo mesmo, né? Que não é só do corpo, né? Tá, mas eu só tô querendo simplificar as coisas, assim. Então, defesas, né? Que tema, né? Mecanismos de sobrevivência, né? Eu gosto dessa palavra, formas de sobrevivência, estratégias de sobrevivência, porque é isso, a gente, em maior ou menor grau, tem isso, né, gente? Olha, tô para conhecer pessoas que não precisaram desenvolver defesas. Assim, não sei se existe, se é possível. Então tem um tanto que é natural, assim, disso, mas tem um tanto que talvez não seja tão natural, e esse é o ponto. Eu digo natural no sentido de que a nossa cultura, a nossa monocultura ocidental, principalmente, ela é muito ruim para receber novos seres humanos. A nossa maneira de viver, eu vou ter que me segurar para não falar palavras feias, assim, mas é péssima, né? Né? Pensando nas necessidades de um bebê recém-nascido, nem só de um bebê, nas necessidades de uma mãe gestando um bebê, né? Os cuidados, assim, que o corpo dela precisa e o quanto isso não é comum de ser bem atendido, vamos colocar assim. Aí toda a gestação, aí vem ao mundo aquele serzinho que estava habitando a mãe, né? Tava habitando ali o barrigão da mãe, vem ao mundo. É uma experiência, né? Aí o quanto esse bebê continua, isso é muito lógico, né? Continua com a expectativa de ser atendido em suas necessidades como estava sendo, né? No útero. E aí o quanto ele encontra choque, né? Se a gente for pensar só nessa parte, né? Só o nascimento, assim. Onde é que acontece, como acontece, como é que a mãe, nesse momento, ela está sendo cuidada ou não cuidada. Isso é um capítulo à parte, assim, só isso, né? Enfim, tanto é que existem muitos movimentos de parto humanizado e papapá, justamente para
É que é uma marca muito forte, às vezes, que fica ali mesmo, nesse nascimento, assim. Marca não só na criança, mas na mãe, e aí por marcar a mãe, isso afeta a criança. Então, nesse sentido, eu quero dizer, é difícil alguém não ter desenvolvido defesa, não no sentido de que é natural ter defesas dentro de condições saudáveis. Aí, bom, cada um pode olhar de uma forma diferente, através de diferentes abordagens. A abordagem que eu estudo não vê assim. Mas beleza. Então, quando eu digo é difícil alguém não ter, porque nossa cultura não é muito favorável, né, nesse sentido. Então, aí, por exemplo, né, uma coisa muito simples, né, a quantidade de tempo que uma determinada criança precisa, quantidade de tempo que ela precisa de dedicação da mãe, do pai ou de quem for que cuida dela, a quantidade de tempo que ela precisa para se sentir segura. E se sentir segura é uma necessidade essencial da criança. Não é só alimento, né? São várias coisas, né? E aí, vamos pensar, né? Aí a criança não está sendo atendida em alguma necessidade, digamos assim, de segurança. Vou usar a palavra segurança, vamos ficar nessa, assim. Porque, por exemplo, passa pouco tempo com aquela figura de apego primária dela. Se ela não está sendo atendida nessa necessidade, daí fico pensando num bebê recém-nascido, assim, essa criança vai chorar muito, porque é uma maneira dela comunicar. Não tô querendo dizer que o choro só significa isso, né? Bom, quem é mãe sabe que tem uma infinidade de tipos de choro que comunicam coisas diferentes, mas, bom, ela vai chorar, que tem a ver com manifestar uma raiva, uma ira, e as pessoas não têm noção de como são fortes as emoções de um bebê recém-nascido, ou, enfim, ira, raiva, blá. E vou seguir esse exemplo, assim, e aí aquilo, vamos dizer, o bebê, ele com o tempo, com muito sofrimento, sofrendo muito, aquilo não surte efeito, não consegue chamar aquela pessoa, né? E é uma carga insuportável para um bebê, assim, continuamente ficar manifestando essa ira, essa raiva, essa indignação. Aí o que acontece? Surge uma defesa, no sentido assim, a própria inteligência do corpo do bebê, ela cria uma defesa. Para quê? Para a criança suportar e sobreviver àquela escassez, a sobreviver à falta do atendimento daquela necessidade. Então, essa defesa vai o quê? Vai reprimir essa ira, sei lá, todos esses sentimentos de raiva que tem a ver com alguma necessidade nossa não está sendo atendida, né? Ou luta, assim, nesse sentido, claro, o bebê não tem isso elaborado bem, mas assim, essa coisa de querer dar o troco, sabe? Aí vou ter que reprimir tudo aquilo, porque é insuportável viver continuamente assim, é insuportável, gente. Aí eu reprimo, e é isso, a defesa que surge, ela tem a maturidade de um bebê, né? E esse é um ponto. A maturidade da defesa. Esse é um ponto. É uma coisa inteligente. Porque sobreviver é o principal. Assim, aí cria uma defesa que assim, aos poucos, conforme ela vai crescendo, isso vai se traduzindo por uma crença do tipo, eu não posso confiar nas pessoas. Não posso. Eu não posso me abrir, né, para as pessoas. Porque a experiência que ela teve é isso, né? Ela vem ao mundo muito aberta, daí quando ela tá muito aberta ela vê que, velho, o mundo não... É quase assim, não é ruim, não vai me atender, vai me machucar, eu vou sofrer. E isso, eu tô falando assim, ó, não usem lógica de adulto para olhar para essa situação. Tentem se colocar no lugar de um bebê. É tipo, veio pro mundo, nem, sabe, não tem nem capacidade de saber o que é ele, o que é a mãe ou a pessoa que tá cuidando. Não tem, sabe? Aí, bom, surge uma defesa. E a intensidade, a força dessa defesa é diretamente proporcional à intensidade e força daquele sentimento, né? Como eu falei, da ira, do ódio, aquela coisa assim, tipo assim, que quer buscar aquilo, que quer, sei lá, fazer o quê? Mas assim,
que quer assim, vem, por favor, venha. Então eu tô falando de uma defesa bem forte, no caso, né? E é isso, ela tem a maturidade de um bebê. Ou seja, vamos aí pulando etapas, a criança cresce e tal, enfim, vamos pulando, assim, vai se tornar um adulto com muita dificuldade de relacionamentos íntimos, por exemplo. E aí eu vou dizer pra essa pessoa, vou ficar empurrando ela, não, vai, te abre. Eu vou desrespeitar essa defesa tem uma inteligência, umas coisas muito sábias, sabe? E aí, bom, aí também isso vai diferenciar métodos terapêuticos uns dos outros, assim, o que eu faço com isso, né? Enfim, a abordagem que eu trabalho, enfim, muitas outras pessoas trabalham, tem muito a ver com eu vou honrar essa defesa e vou, aos poucos, com muita delicadeza, muita gentileza, muito amor, eu vou conquistar ela, não no sentido de dominação, mas assim, de mostrar pra ela que tá tudo bem. Bem devagarinho tu pode ir confiando, assim. Se a gente pensar numa casa toda fechada, eu poderia dizer, bem devagarinho tu pode abrir uma frestinha da janela. Aí tu abre ali, daí tu vai ver que vai entrar luz. Não vai vir uma pedrada. Aí a gente vai fazendo experimentos, devagarinho. E é isso. A gente vai conseguir totalmente conquistar uma defesa nesse sentido amoroso, assim, de tipo, vem, pode vir. É quase como dizer pra essa defesa, tu tá liberada desse fardo que tu carregou até hoje. Se ela vai se liberar totalmente, não sei, mas a vida da pessoa vai melhorar. Fato. Não é um ponto de chegar em algum lugar. O dia que isso, aquilo não existe. O dia é hoje, aqui e agora. Meu passado não tá passado, se é passado mesmo, passou. Agora, o ponto é assim, bom, tem coisas que aconteceram lá atrás e que estão aqui agora, operando. Eu tenho uma defesa operando aqui agora e essa defesa tem a maturidade de um bebê, por exemplo. Mas eu poderia dizer outras coisas, pensar assim, foi tudo legal ali no início e tal, mas aí, sei lá, com 4 anos de idade, lá sei eu, os pais se separaram por alguma razão e foi, beleza, uma transição tranquila. E aí, bom, o pai casa com uma outra pessoa, ou a mãe casa com outro cara, ou casa com... não importa, enfim. Aí a criança passa a conviver com uma nova pessoa na vida dela, vamos imaginar, e essa é uma pessoa violenta, que agride ela verbalmente, fisicamente. E aí essa criança tem, sei lá, uns 4 anos de idade, assim, e aí ela tá sendo agredida por uma pessoa nova que foi introduzida na vida dela, sem ela escolher, e ela não consegue recorrer à mãe ou ao pai pra pedir socorro. E não tem ninguém por ela. Assim, ela tem medo, inclusive, de abrir isso pra mãe, pro pai. Ou se um dia fez, o pai e a mãe culparam ela por isso. Não, foi culpa tua, por exemplo. Tô só dando um exemplo, assim, de novo. Aí a criança vai absorver... Aí, bom, ela já é um pouquinho maior, ela vai absorver... Não, então eu sou o responsável. É quase como ela precisa acreditar nisso. Eu sou o responsável, porque é muito difícil pra ela. A criança não tem condições de colocar em xeque a mãe ou o pai como as figuras primárias e assim, vocês não são bons pra mim. Não, ela precisa se iludir que ela tá sendo aceita. Assim, esse é um ponto, assim, a gente não vive sem amor. Não vive sem amor, ou ao menos sem a ilusão do amor. Esse é um ponto muito chave, assim. Poderia dizer, eu sei que a palavra amor é muito complicada, então vamos colocar assim, a gente não vive sem o cuidado. Ou, no mínimo, a ilusão de que aquilo que a gente tá recebendo é cuidado. É um pouco melhor falar assim, talvez, né? Mas um pouco mais preciso e tal. Então, trouxe esse exemplo. A criança, 4 anos de idade, passa a ver com uma outra violenta. Sofre. E aí ela não tem onde abrir isso. E é, de novo, desesperador. E a criança não tem condições de suportar. Ela é uma criança, gente. Não tem condições de suportar, ou seja, vai surgir uma defesa que vai fazer ela reprimir tudo aquilo pra dentro dela, aqueles sentimentos. Reprimir, botar nesse quartinho escuro aqui. Aí tu não sente mais. Né? Não sente mais, assim, não sente mais no nível consciente, porque é insuportável. E essa defesa que ela cria tem uma maturidade de uma criança de 4 anos de idade.
Eu tô dizendo isso, né? É muito importante o nível de maturidade de uma defesa, porque é isso. Um processo terapêutico não é um debate lógico. Ah, olha que bobagem isso aqui, cara, que você tá fazendo. Olha não sei o que. E porque não adianta isso. Assim, não adianta para transformações mais profundas. Vamos colocar assim. Pode até adiantar para alguma coisa pontual e tal. Mas eu digo para transformações mais profundas, para a pessoa relaxar naquilo. Assim, realmente assim, eu não tenho que ficar me policiando o tempo inteiro e porque, sabe? Não. E tudo bem, se policiar e se segurar é super importante, tá? Não tô querendo dizer que a gente tem que ser espontâneo, né? Que é outro conceito complicado. Mas então é isso, eu queria compartilhar essa questão, né? Os níveis de defesa, níveis de maturidade, cara, não se aplica a lógica. A gente muitas vezes cai nisso de olhar com os olhos de adulto para aquilo, mas, cara, por quê? Porque olhar com o olhar de uma criança, a gente tem medo, porque isso, meu Deus, então eu vou ficar culpando meus pais. Isso é o medo mortal de uma criança. E como se fosse isso, né? Culpar, culpa é um jeito muito furado, eu posso dizer assim, de olhar para as coisas assim e nos trancar, né? Mas é muito pesado, assim, às vezes, tipo assim, que droga. Essas pessoas que me cuidavam, elas foram capazes de fazer isso. É pesado, dói, mas dói, posso dizer, com propriedade, dói muito. Mas é possível atravessar. Dói, é como um machucado. Lanhei minha perna. Tá, eu posso ignorar esse machucado. E com o tempo aquilo vai infeccionando. Eu vou levando, né? Me enganando. Com o tempo vai me infeccionando. Daqui a pouco eu tô com uma doença grave por causa de um machucado. Agora eu posso ser machucado na perna, como eu falei, arrebentou, rasgou tudo. Eu vou no hospital e vai doer lá. Até lá. Aí a pessoa vai limpar o machucado, dói. Limpar, né? Olhar, trazer clareza, trazer luz, aquilo. Dói. Mas é o que permite com que o próprio corpo, com a sua sabedoria natural, se regenere. Então a gente pode pensar no nosso mundo psíquico, que é inseparável do nosso corpo, sabe? Todas as nossas emoções, crenças, pensamentos, corporalidade, é tudo conectado. Tem uma sabedoria naquilo. Então, se a gente... É como... vamos entrar nesse quarto escuro, então, para olhar, ligar uma luzinha pequenininha, começar a olhar devagarinho, sabe? Um dia, talvez, é possível abrir a janela bem aberta e arejar bem. Mas é uma questão, assim, que passa muito por confiança. Confiança, sabe? E não é muito fácil, às vezes, da gente confiar em alguém. Eu entendo perfeitamente isso. Então é assim, é devagar, com gentileza, delicadeza, pedindo licença. Assim, ó, vai entrar nessa casa, limpa bem os pezinhos antes de entrar, bate na porta, pergunta se tu pode entrar, sabe? Eu digo nesse sentido, assim, é um pouco minha visão, assim, de como se relacionar com esses conteúdos, assim. É isso, gente. Até mais.